Quero-vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vocês aqui neste lugar, você lá em casa que vai começar a assistir este vídeo. Sinta-se também cumprimentado com a paz do Senhor e saiba, todo o povo que me ouve, que eu vos amo muito com o amor de Jesus. Amém? Apocalipse, capítulo 1, iremos ler dos versos 10 ao 12. E com este texto eu queria dar seguimento ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E hoje querendo falar convosco acerca das igrejas do Apocalipse. Está lá nos capítulos 2 e 3. Eu não irei ler esses capítulos, ele será baseado nesses capítulos, mas eu irei iniciar este meu sermão com a leitura do Apocalipse 1, dos versos 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Vamos ler mais 2 versículos. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Só até aqui. Os olhos como chamas de fogo. Para início desta nossa conversa, eu quero lhe dizer que o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse foi maravilhosamente integrado nesta Escritura por obra e graça do Senhor Santo Espírito, porque esta carta, ou estas 7 cartas, são meios didáticos do próprio Jesus para nós. Por outras palavras, o capítulo 2 e 3 do Apocalipse é um apanhado geral, escute o que eu vou dizer, é um apanhado geral para as igrejas de todos os tempos, inclusivamente esta aqui, hoje, a nossa. Para quem diz que o livro do Apocalipse que é um conjunto de desgraças para aqueles que creem e para aqueles que não creem, eu quero dizer abertamente e claramente que estão totalmente enganados. O livro do Apocalipse não é para os arautos da desgraça se basearem e começarem colocando medo e metendo medo no coração dos homens. O livro do Apocalipse é uma carta pastoral. Eu vou dizer novamente, é uma carta pastoral. É a carta pastoral do próprio Jesus para a sua igreja. É aquilo que ele quer ensinar, é aquilo que ele quer transmitir. É o seu pensamento transmitido em letras para a igreja, para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Agora, para começar a entender o que é que nós vamos falar, e Deus permitindo, nós vamos ver carta por carta. Esta tarde vamos falar sobre a igreja de Éfeso, Deus assim permitindo. Mas para nós entrarmos nestas 7 cartas, o que é isto? E quando eu estava estudando, eu lembrei-me dos meus tempos de estudante. Eu não era assim tão mansinho como você me vê hoje. Eu era um puto irrequieto. Não era mal educado, nunca maltratei pessoas, mas eu era bastante irrequieto, eu fazia as minhas traquinices. E volta na volta, entrava lá o diretor na sala e dizia: Joãozinho, para o meu gabinete. Era o meu maior pesadelo. Porque eu sabia, amada igreja, que eu ia levar nas orelhas.
Era todos os dias, praticamente. Joãozinho para o meu gabinete. Esse é o pesadelo de todo estudante. Ao ler as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, eu vejo as igrejas no gabinete do diretor. Porque é o próprio Jesus que os chama ao seu gabinete. E se nós vimos aí no verso 14, os olhos como chamas de fogo. Isto não é uma analogia para apresentar Jesus como tipo um dragão que cospe fogo dos olhos. Não, não. Isto é o chefe da igreja, isto é o pastor da igreja, isto é o dono da igreja, isto é o marido da igreja, chamando a igreja ao gabinete para chamar a atenção, para dizer aquilo que não gosta, para elogiar, para incentivar. E o que é que Jesus quer dizer à igreja? Quis dizer lá e quer dizer hoje. Esse é o conteúdo dos capítulos 2 e 3, que pela graça de Deus nós iremos estudar um a um. Esse é o teor da conversa que Jesus quer ter com a sua igreja no seu gabinete. Neste caso, o gabinete é o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é a revelação do próprio Jesus Cristo. É a carta pastoral do próprio Jesus Cristo. Assim como Paulo escreveu às igrejas da Grécia, da Ásia Menor, às igrejas da Judeia, às igrejas de Roma, Pedro, Tiago, João, Jesus também está escrevendo uma carta à sua igreja. Mas neste caso, Jesus está escrevendo uma carta à sua igreja, ao complemento total da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. Não é a outra Igreja Universal, é a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a carta pastoral de Jesus à Igreja. Agora, como é que nós podemos entender isto? E eu quero lhe dizer uma coisa: é impossível pensarmos em igreja sem primeiro pensarmos no pecado. Como assim, pastor? Porque o pecado separa tudo e todos. O pecado nos condena. O pecado nos confina à solidão. E a igreja foi instituída para demover o pecado. É aqui que nós nos libertamos do pecado. É aqui que nós aprendemos a nos libertar do pecado. É aqui que nós nos libertamos das amarras do pecado. É aqui que nós nos religamos com Deus e com os homens. É aqui. É na igreja. Não é este espaço, até podia ser debaixo de uma árvore lá na praia. Se calhar até estava mais confortável. É a comunhão dos santos. É a união dos homens. O Evangelho de Cristo, ele nos une a Deus. O Evangelho de Cristo nos une à Igreja. Sem Igreja, meu amado irmão e irmã, nós andamos sempre condenados e confinados à solidão do pecado. Deixe que eu lhe diga uma verdade hoje. Muita gente não quer aceitar. Mas eu quero falar. O amor e o consolo de Deus, ele apenas se expressa na comunhão da igreja. Quanto mais a igreja tiver comunhão, mais o amor de Deus está presente. Quanto mais a igreja estiver em comunhão, mais o consolo de Deus é evidente. Ninguém consegue ser consolado se estiver sozinho em casa. Está bem, pode estar lendo a Bíblia, certo? Pode estar assistindo o pastor João lá no YouTube, correto. Mas não se iluda. Não se iluda. Porque para ser consolado, nós precisamos estar perto de alguém. Isso é a igreja. Essa é a função da igreja. Repara outra coisa interessante. João poderia ter ficado com a revelação de Jesus para si.
Sim ou não? Poderia. Mas a experiência que João passou lá na ilha de Patmos, sozinho, num dia de domingo, em espírito, não foi uma experiência individual. Foi ordenado a ele que transmitisse, repartisse, partilhasse essa experiência com outros. E isso está no verso 11. O que vês, escreve em livro e manda. Há muita gente que quer experimentar as experiências de Deus sozinho, não quer partilhar as experiências de Deus. Há muita gente que não quer transmitir o amor de Deus para os outros, isola-se. Mas o isolamento, o confinamento é o pecado que nos faz, é o pecado que nos traz. Existe sempre o inglês diz um double face, uma dupla face. Não, eu não quero porque eu não acho que aquela igreja não é boa e eu prefiro estar em minha casa assim. Não, meu amado irmão, não se iluda. Não se iluda. Isso são amarras, isso são cadeias, isso são culpas próprias. Porque existe muita gente que já se arrependeu perante Deus, mas que não tem a coragem de enfrentar o povo, não tem a coragem de enfrentar as pessoas. Você está a entender aqui? Entenda bem isto: o pecado nos isola, mas o Evangelho nos restaura com Deus e com o próximo. Pode parecer duro o que eu vou perguntar ou o que eu vou dizer, mas é uma realidade bíblica. E é esta a vontade de Deus. Escute o que eu vou dizer. Se você quiser saber o quanto a sua experiência com Deus é genuína, é verdadeira, você precisa primeiro avaliar o tipo de envolvimento que você nutre com os outros crentes na fé. Se não percebeu, eu vou dizer novamente, para ficar bem gravadinho no seu coração. Se você quiser saber o quanto a sua experiência com Deus é verdadeira, é genuína, primeiro você precisa avaliar o tipo de envolvimento que você tem com o seu irmão, com o seu próximo. Se você tiver muito envolvimento com o seu próximo, a sua experiência com Deus é genuína. Se você não tiver envolvimento com o seu próximo, amado irmão, você não tem nada a ver com Deus. 1 João 4 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Este João não sou eu, é o outro João, é o apóstolo. Pois que aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se eu não amo o meu irmão, eu sou mentiroso, eu sou um hipócrita, eu sou um religioso aí, saltimbando. Eu amo porque Deus me amou, mas eu tenho que começar a amar primeiro aquilo que eu vejo, que é aquele que é igual a mim, à imagem e semelhança de Deus. Porque esse é o mandamento que Jesus nos deixou. Este amor, nas Escrituras Sagradas, ele vai muito além de um mero sentimento. Este amor pelo meu próximo não é o amar, eu amo a irmã Rosa, claro que eu amo. E a Sara, e o João, e o Hugo, e a Ana, e o outro João, e o Carlos, e todos. É claro que eu amo, mas o meu amor nas Escrituras, este amor que Jesus está falando, é o meu cuidado com as pessoas, é o meu zelo pelas pessoas, é o interesse que eu tenho pelas pessoas. Isso é amor. Agora, se eu amo só na igreja e passo uma semana inteira que não quero saber de ninguém, isso não é amor. Eu estou falando nisto porque nós vamos ver que era aquilo que se passava naquelas igrejas. E por isso é que Jesus escreveu. Principalmente a igreja de Éfeso, ela fracassou por causa da falta de amor. Não foi por mais nada.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja, Deus amou e não andou a dar beijinhos e abraços. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele teve cuidado, Ele teve zelo, Ele teve interesse pelo mundo. E esse interesse foi traduzido em ações, em atitudes. Não foi em beijinhos, não foi em abraços, foi em ações. Agora, é claro que muitas vezes o convívio da igreja pode gerar perseguição. É, pastor? É. Porque quanto mais próximos nós estamos das pessoas, mais vulneráveis ficamos. Já aquelas famílias que passam os dias da semana todos a unirem-se. É 3 dias, à terça beijinhos, à segunda beijinhos, à terça discussão, à quarta beijinhos outra vez, à quinta discussão. Não é? Porquê? Porque eles estão unidos, é uma proximidade, eles sabem dos problemas uns dos outros diariamente. Agora, aquelas famílias que só se vêem de vez em quando, pois aquilo é uma semana de festa, é até o caldo entornado. Na igreja é igual. Quanto mais nos damos a conhecer e quanto mais nos conhecemos, mais vulneráveis ficamos. Mas apesar disso, apesar desse perigo iminente, toda a Escritura nos exorta amplamente a nos mantermos juntos. Como é que eu posso afirmar isso? Olhando para o plano de Deus. Qual foi o plano da criação? Aquilo que eu vou falar agora vai chocar. Vou receber mensagem do pastor, não sei nem que foi buscar isso. Mas eu vou lhe dizer, o plano de Deus na criação foi a igreja. O plano de Deus na criação foi a comunhão. O plano de Deus na criação foi manter o povo junto. Por outras palavras, o plano de Deus não é o isolamento social. Não é eu ficar em casa porque já não gosto daquela gente. O plano de Deus não é esse. Gênesis 2,18 diz assim: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Claro, deu-lhe a mulher, para quê? Para produzir gente. Mas Deus começou a dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Hebreus 10, verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Esta façamos admoestações é exortarmos, é ensinarmos, é incentivarmos uns aos outros. Mas Paulo vai muito mais além em Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então você quer cumprir a lei de Cristo? Congregue-se. Seja igreja. Ame o seu próximo. Tenha cuidado, tenha zelo, tenha interesse. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é templo, igreja não é nome, igreja não é cidade. Igreja é cuidado, zelo e interesse uns pelos outros. Levai as cargas uns dos outros, partilhai os problemas uns dos outros, tentai auxiliar, tenham interesse uns pelos outros. Isso é igreja e isso é amor de Cristo. O plano de Deus é a união dos povos. Sempre foi, é e sempre será. Repare que qual é o culminar do plano de Deus? Uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra. Para quê? Para que o povo se mantenha unido debaixo da sua glória. O plano de Deus não é o isolamento social. Nós fomos salvos não para que eu pudesse usufruir de uma casa, de um apartamento de ouro lá nos céus. Não, eu fui salvo para ser igreja. Eu fui salvo para ser igreja. E Jesus vive no meio da sua igreja. É, pastor? É. Ele não está tão longe assim. Ele vive no meio da sua igreja.
Verso 13. E no meio dos candeeiros, sabe quem são os candeeiros? É você. As estrelas são as igrejas. Os anjos são os pastores. Mas os candeeiros é você. É os componentes da igreja. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Jesus vive no meio dos candeeiros. Jesus vive no meio da igreja. Jesus vive entre nós. Agora, quando nós deixamos ser igreja, nós damos uma ação de despejo a Jesus. Ele deixa de ter lugar para viver. Por isso é que ele disse, o Filho do Homem não tem lugar, não tem nem um lugar para reclinar a cabeça. Enquanto a igreja andar em luta, enquanto a igreja andar em guerrinhas, enquanto a igreja andar em contendas, Jesus não tem lugar para reclinar a sua cabeça. O Apocalipse não é uma cena de ficção científica da catástrofe da humanidade. Não é. O Apocalipse é uma apologia ao valor da igreja na espiritualidade cristã. Por outras palavras, se você não ama a igreja, você não é cristão. É outra coisa qualquer, menos isso. E o Apocalipse nos ensina a ser igreja. O Apocalipse nos incentiva a ser igreja. O Apocalipse nos leva à igreja. Essa é a função do Apocalipse e mais nenhuma outra, como nós iremos ver. Por causa disso, é que João ouve e escreve a quem? Às igrejas. João não endereçou as cartas a mais ninguém. Ele endereça o Apocalipse às igrejas, àquelas 7, e a partir daquelas 7 elas propagaram-se pelo tempo, até que você hoje consegue ler aquilo que João ouviu lá na ilha de Patmos há 2000 anos atrás. O caminho para o céu, amada igreja, o caminho para o céu, as batalhas contra o pecado, elas passam pela igreja. É aqui que você aprende a caminhar para o céu. É aqui que você é restaurado, renovado, recebe forças para combater as tentações do pecado. É aqui que você é ensinado a batalhar contra as tentações do pecado. É aqui. E é por causa disso que antes lá dos filmes de Hollywood, a partir do capítulo 4 para a frente, aquelas imagens mirabolantes e horrorosas dos dragões e das serpentes, é por causa disso que estão os capítulos 2 e 3 antes. É para preparar a igreja para perceber qual é o nosso caminho para o céu. É para preparar a igreja para percebermos como é que nós vamos vencer uma a uma, de glória em glória, de fé em fé, as batalhas da tentação do pecado. Mas também é através da igreja que Cristo se manifesta ao mundo. Não é de outra forma. É na igreja. Se não houver igreja, não há manifestação de Cristo. É através da igreja que somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Eu dou louvores a Deus, dou glórias a Deus ao longo destes 30 e tal anos. É claro que metade destes anos foram para esquecer, mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus é infinita e os caminhos de Deus são insondáveis e o propósito dele nunca volta atrás vazio. Por isso eu estou aqui hoje. Mas ao longo destes 30 e poucos anos, eu louvo a Deus pelas vidas que se transformaram através daquilo que eu ensinei. E hoje, claro, sendo mais velho, mais maduro, tenho muito mais para transmitir a quem é mais novo e até quem é mais velho. E Deus tem-o utilizado. Porquê? Porque nós somos igreja. Porque isto é a igreja. Agora você pode perguntar, mas a igreja é perfeita? Nem penso nisso.
Nem pense nisso. A igreja é das coisas mais imperfeitas que há. Paulo diz isso na sua carta de Efésios, àquela tal igreja. Ele vai aqui criar uma analogia com a família, mas direcionada porque nós somos a família. Aquilo que Paulo falou para o marido e para a esposa, ele falou para a igreja, porque nós somos a esposa e os maridos. Somos a igreja, somos a família. Efésios 5:24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, porque ela é muito linda, porque ela cozinha muito bem, porque ela costura lindamente, faz uns bordados que é um espetáculo. Foi isso que Paulo disse? Não. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero dizer para aqueles que pensam que a igreja é uma aristocracia espiritual, que eles estão completamente enganados. Eu quero dizer para aqueles que pensam que por terem um templo grande, terem um bom Mercedes à porta, terem uma igreja com 4, 5 mil pessoas e que essa igreja no seu total, que é mais ou menos uma nata da sociedade, eles estão completamente enganados. A igreja não é uma aristocracia espiritual, a igreja não é uma composição dos melhores, e quem diz também que a igreja foi separada do mundo porque é o melhor que Deus olhou e que Deus viu, está completamente enganado. Jesus dormiu, andou, comeu com um traidor. Jesus salvou um ladrão, um assassino, um bandido. A igreja não é feita pelos melhores. A igreja não é composta pelos melhores. A igreja é uma comunidade composta por pecadores em processo de santificação. E isso você tem que perceber. E por isso, meu amado irmão e irmã que me ouve, é que você tem que aprender a ser tolerante. Porque antes que o seu irmão da esquerda ou da direita, que fique mais ou menos parecido consigo, já você era igual. Já pensou nisso? Se calhar até era pior. E Deus foi tolerante, e Deus trabalhou no seu coração, Deus trabalhou na sua vida, a igreja trabalhou consigo em orações e em súplicas. Você foi se tornando melhor, porquê? Por causa do processo de santificação. Mas o processo de santificação não finda, não fecha na igreja. Quem pensa que vem para a igreja, ai Senhor, eu te aceito, e amanhã sou um santinho, está enganado. Está enganado. Porque o processo de santificação não termina na igreja. O processo de santificação termina quando eu vou. E aí recebo a glorificação. As cartas, cada uma das cartas, no capítulo 2 e 3, cada uma das cartas nos revela isso mesmo. Nós vamos estudar cartas que você diz assim, mas porquê que Jesus falou nela? Não tinha que falar, aquela igreja é maravilhosa. Tomara eu estar numa igreja daquelas, e Jesus diz, tenho porém contra ti. Então é porque a igreja não é perfeita. A igreja vai se aperfeiçoando. Mas para a igreja se ir aperfeiçoando, ela tem que estar em comunhão. Ela tem que deixar as guerras, ela tem que deixar as contendas, ela tem que deixar as divisões, as dissensões. E a igreja tem que ser tolerante. Tolerante com os erros do outro. Eu não estou a dizer para você aceitar o erro do outro. Eu estou a dizer para você ser tolerante com o erro do outro, que é completamente diferente. O que é que eu faço, pastor? Oro por ele. Peça a Deus que trabalhe na vida dele. Mostre-lhe um sorriso para que ele fique cabisbaixo. Está a entender?
É assim que se trabalha nas igrejas. Agora, rapidamente, vamos ver a composição das 7 cartas. Como é que as 7 cartas se compõem? Como é que nós vamos perceber as cartas? E ao longo que nós iremos andar nas cartas, você lembra-se como é que era a composição. Aliás, eu em cada uma vou falar nesta composição. Esta composição das cartas tem 3 elementos importantes. O primeiro elemento é que existe um exame da igreja. Quem é a igreja? Se você reparar, só por exemplo, a carta de Éfeso. No verso 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Mas lá atrás, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candelados de ouro. Portanto, aquilo que Jesus faz nas cartas, primeiro, é examinar a igreja. Quem é a igreja? Onde é que ela está implementada? Quem é o povo que compõe a igreja? Qual é a atitude da igreja e qual é o trabalho da igreja? Em segundo, ele passa a exortar a igreja. Ele passa a disciplinar a igreja. Ah, pastor, ele disciplina. E se você não quiser ser disciplinado, o problema é seu. Santificação engloba a cadeira da disciplina. Sabia? Portanto, ele exorta a igreja em segundo lugar. E em terceiro lugar, ele é pastor. E ele é o bom pastor. E é o bom pastor que não é só pastor, de título, nem de palavra. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Como diz lá Paulo em Efésios 5:25, ele próprio amou a igreja e deu a sua vida por ela. Portanto, ele primeiro examina a igreja, depois exorta a igreja e, em terceiro lugar, ele vai encorajar a igreja. Novamente, aquilo que se passou com aquelas 7 igrejas da Ásia Menor passa-se hoje aqui conosco. Ele nos examina, ele nos exorta e ele nos encoraja. Amém, igreja? Não ouvi muito amém, mas pronto. Agora veja, como é que estas cartas aparecem? 2 das igrejas só recebem elogios, que é Esmirna e Filadélfia. 4 dessas igrejas, dessas 7, recebem elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Por incrível que pareça, eram as igrejas das cidades mais importantes. Mas nós vamos entender porquê. Vamos lá chegar. Portanto, essas 4, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas recebem elogios e críticas. E uma só delas é que recebe somente críticas, que é Laodiceia. Outra cidade importante também. No sermão de hoje, eu quero aprofundar rapidamente estas 3 divisões, para que nós percebamos como é que Cristo fala à sua igreja. Em primeiro lugar, o exame às igrejas. Repare que cada uma das cartas, ele começa com uma expressão pessoal de Jesus, porque é ele que está falando. E ele diz: conheço as tuas obras, verso 2, estamos no capítulo 2, verso 2. Conheço a tua tribulação, verso 9. Conheço o lugar em que habitas, verso 3. Veja que Jesus começa sempre com a expressão conheço. Isto me leva à certeza do meu coração que Jesus anda dentro da igreja. Nada passa ao acaso de Jesus. Jesus conhece aquilo que se passa dentro da sua igreja. Ele conhece a história individual da igreja. Ele conhece a história global da igreja. Ele conhece o funcionamento da igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua perseverança. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Ele conhece. Porquê? Porque ele anda no meio dos candelabros. E não só por isso.
verso 16 do capítulo 1 diz assim: tinha na mão direita. Quando a Bíblia fala em mão direita, é sinal de retenção de poder. Amém? Sempre que você ler mão direita na Bíblia, é sinónimo de retenção de poder. Ele é e mais ninguém. Amém? No verso 16, tinha na sua mão, na mão direita, 7 estrelas. Lá em cima ele diz que anda no meio dos candeeiros. Aqui embaixo do verso 16, as 7 estrelas. Jesus conhece, e não só conhece porque sabe, mas ele tem o poder sobre as igrejas. Está na sua mão direita. 7 estrelas quer dizer 7 igrejas. Neste caso não são 7, são milhares de igrejas. São milhares de povo. Milhões de povo. Você está entendendo? Está na mão direita de Jesus. Ele conhece. E porque ele conhece, e porque ele tem o poder sobre as igrejas, ele leva as igrejas ao seu gabinete. Ele diz: hoje é a tua vez. Está aqui, eu quero falar contigo. Você pensa que Jesus não fala com a igreja de Olhão? Fala. Ele está falando agora. Ele nota as qualidades da igreja. Ele recompensa as qualidades da igreja. Mas ele também nota e exorta os defeitos da igreja. Novamente, eu não estou falando aqui no prédio, nem no nome da igreja. Eu estou falando do povo. Ele nota as qualidades, recompensa as qualidades. Ele nota os defeitos e critica e exorta os defeitos. Todas as implicações, todos os atributos que Jesus examina nestas igrejas, todos eles, por outras palavras, todas as qualidades e todas as críticas que Jesus está falando para estas 7 igrejas, elas dizem respeito à sua e à minha vida. Eu gostava que você vestisse a pele das 7 igrejas. Eu gostava que você tirasse o título das cartas, a Éfeso, a Sardes, a Tiatira, por aí fora. Tira o título e meta só lá em cima a minha vida. Porque Jesus está falando para si e para mim. Nestas qualidades, nestes atributos, nestes defeitos, Ele está falando connosco. Diz respeito a nós. Ele examina. Ele exorta. E lá em João 15, quando ele diz: vós sois as varas, eu sou a videira, e as varas têm que ser cortadas para que deem fruto, ele poda as igrejas. Ele poda, sabe o que é uma poda? É uma árvore, no fim, dar fruto, para dar mais fruto para o ano seguinte, ela é podada, ela é retirada, raminhos verdes, raminhos secos, perdão. Para quê? Porque no lugar destes raminhos secos nasce um raminho verde para que dê fruto. Ele poda as igrejas. Para quê? Para dar fruto. Essa poda é um corte. Dói. Mas traz-nos mais-valias. Traz-nos benefícios. Somos aproveitados e chamados para dar fruto, neste caso fazer obra. Vamos ser honestos. Já pensei nisto muitas vezes. Você quer salvar almas? Você quer ver a sua rua toda salva, gritando e louvando a Deus? Quer? Então deixe de ser podado. Deixe que Deus o pode. E você vai dar frutos. O segundo ponto, ele não só conhece, ou não só examina, mas debaixo desse seu exame, ele exorta as igrejas. E olha que não são exortações fáceis. A Odisseia, Jesus disse: eu apetece vomitar-te. Mas ele está falando com a sua igreja. Repare se Jesus dissesse para si: olha, apetece-me vomitar-te.
Estás-me a dar nojo. Estou agoniado contigo. E você disse algo, olha, boa, então vou para casa. É assim. Não são exortações fáceis. Apesar de todas as suas qualidades, toda a igreja e toda a pessoa que compõe essa igreja também tem fraquezas. E ele conhece as fraquezas. Ele conhece as qualidades, mas ele também conhece as fraquezas. Deixa que eu lhe diga uma coisa hoje. Nós, igreja, nós somos a mistura de coisas adoráveis com coisas lastimáveis. Há coisas que Jesus vê em nós e nos elogia, e há coisas que Jesus vê em nós e lhes dá vontade de vomitar. Mas nós somos a mistura disso. Porque por uma razão que eu lhe disse, que a igreja só é perfeita lá. Aqui não. Está em processo de perfeição. Está em processo de santificação. Enquanto andar nesse processo, você e eu iremos ser sempre uma mistura de coisas adoráveis e coisas lastimáveis. Sabe porquê? Porque o pecado habita em nós. Por isso Paulo disse lá em Romanos 7, o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero faço. Porquê? Porque o pecado habita em mim. Entenda agora. Paulo estava a falar da igreja. Quando na exortação, você vai reparar que a expressão mais corrente de Jesus por exemplo, vamos através da Éfeso, que é para você perceber. Conhece as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram opostos e não são, e os achaste mentiroso. Tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esquecer. É ou não é elogios àquela igreja, à igreja de Éfeso? Sim ou não? Claro que sim. Mas agora vem o verso 4. Apesar disso, de todas essas qualidades que tu tens, tenho, porém, contra ti. Porquê é que Jesus fala assim? Por causa do pecado que ainda habita em nós. Porque nós não somos perfeitos e nunca iremos ser perfeitos. E por outra razão ainda, uma terceira razão, é que dentro da mesma igreja, dentro da mesma comunidade, poderá haver os mais dísparos exemplos. Jesus não estava a falar para a igreja de Éfeso na sua totalidade, compreendo isto. Possivelmente 50% eram das qualidades, os outros 50% eram dos defeitos. Mas isso é porque eles eram uma igreja. E eles estavam numa comunidade. E como igreja, como comunidade, eles repartiram tanto os elogios como as exortações. A igreja... Eu, quando escrevi esta frase, eu pensei muitas vezes se eu iria escrever ou não. Mas face àquilo que está ocorrendo aqui em Apocalipse, eu tenho que dizer isto. A igreja atrai pessoas que se encantam com o ambiente santo, mas que não têm qualquer interesse em desenvolver santidade pessoal. Ou seja, por outras palavras, para você perceber, eles gostam muito de vir à igreja, mas não gostam de viver a igreja. Encantam-se, gostam do ambiente da igreja, mas não se envolvem com a igreja, não se envolvem com o Evangelho, não se envolvem com as Escrituras. Porquê? Porque eles têm nariz altivo, eles só gostam dos elogios e não gostam das exortações. E o Evangelho traz mais exortação do que elogio. Apesar disso tudo, Cristo anda dentro da igreja, habita dentro da igreja e ama a igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Deixa que eu lhe diga uma coisa esta manhã, eu já estou quase a terminar. Para aquele que diz que o Apocalipse, que é o catálogo das desgraças da humanidade, eu quero dizer hoje uma coisa aqui, gravado, para ficar para a posteridade. Eu não posso negar aquilo que eu vou dizer hoje. A mensagem do Apocalipse é para ti e para mim. A mensagem do Apocalipse é para ti que decidiste abandonar a igreja, é o que estás a ponderar fazê-lo. A mensagem do Apocalipse é para o indeciso. A mensagem do Apocalipse é para aquele que quer abandonar e não tem coragem para o fazer. A mensagem do Apocalipse é para esses também. Porque das duas, uma. Ou nós recebemos a exortação, aceitamos-la com muito agrado, porque só exorta quem ama, só exorta quem tem cuidado, só exorta quem tem zelo, só exorta quem tem interesse por alguém. Então, ou nós aceitamos a exortação, a disciplina, com amor e com muita alegria, ou então, meu querido e minha querida, vale mais saltar fora. Vale mais saltar fora. Se alguém me estiver a ouvir hoje, que está prestes a sair da igreja, ou quer sair da igreja, ou está farto da igreja, ou que não sai da igreja por medo, feche-se no seu quarto, na sua casa. Lá no YouTube está não sei agora o nome dele, mas vá, meta lá as cartas, a carta às 7 igrejas, feche os seus olhos e ouça várias vezes esta mensagem, porque esta mensagem é para esses, principalmente. Quem ama e permanece na igreja passa por um processo de embelezamento da alma. Eu estive uma vez a fazer um salão de estética. Cabeleireiro, unhas, manicure, pedicure, massagem. É um centro de estética enorme. E no fim de abril, o centro de estética, eu fui lá fazer pequenininhas reparações, pequenos ajustes. E lá nos gabinetes só ouvia, ai que dói, está muito quente, não pus tanto. Eu assim, para que é que esta gente passa aqui uma carrada de dor para depois sair lá na rua e dizer que está muito bonito? Porque o processo de embelezamento do corpo é sofrido. Causa dor, causa transtorno, causa desconforto. O processo de embelezamento da alma também. Se você quiser ter uma alma bonita, apresentável, sem mancha, sem ruga, para apresentar perante Jesus, você vai ter que passar pelo processo de embelezamento. Arrancar pelo, tirar ruga, tira pele, tira unha, faça, mas tem que passar. O processo de embelezamento da alma só é possível quando nós nos dispomos a aceitar a exortação, a crítica e a disciplina. A Igreja de Cristo é, sim, um centro de disciplina. Não é, como dizem lá, um centro de liberdade. Agora, existem contradições dentro da Igreja? Claro. A Igreja não é uma vitrina de bons exemplos. Quem pensa que vai entrar aqui à espera que esta igreja, que é o exemplo de Portugal, saia novamente, vai embora. Antes que se decepcione, saia. Porque a igreja não é uma vitrine de bons exemplos. As igrejas não são luz. As igrejas são apenas transportadoras de luz. Verso 12.
Voltei-me para ver quem fala comigo e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, olhe para mim, se o candeeiro não tiver petróleo e pavio, serve para alguma coisa? Serve para pisa-papéis. Apenas. Ou então para embelezar uma estante. Agora, se o candeeiro lá dentro do candeeiro tiver petróleo, azeite, um pavio e fogo, esse candeeiro vai o quê? Transportar a luz para onde for levado. Você está entendendo? Então a igreja é o candeeiro. Ela é só e apenas transportadora de luz. Porque ela tem azeite, porque ela tem pavio, porque ela tem fogo, ela transporta a luz, mas não é a luz. Por outras palavras, nós não somos os mais que tudo. Nós somos apenas aqueles a quem Deus usa e que nós nos deixamos usar por Deus. Está entendendo, igreja? Por essa razão, João escolhe estas 7 igrejas. Está bem que o 7 é um número de perfeição. Eram igrejas que Jesus sabia, que João até que conhecia bem. Eram igrejas que tinham alguns problemas específicos por causa da cidade onde elas estavam inseridas. E isso serve para quê? Para exemplo de todas as igrejas de todos os tempos. Estas cartas, estas 7 cartas, elas servem de exemplo à totalidade da Igreja de Cristo. Então, amada igreja, então, meu povo, meu irmão, minha irmã, não desista da igreja. Lute pela igreja. Lute pelo seu irmão. Lute pela sua irmã. Não espere algo que não é dele próprio. Você está a entender? Não desista da igreja. Continua a envolver-se com a igreja. Continua a envolver-se com o povo da igreja. Entenda uma coisa. O cristianismo transforma, sim. É a única religião que transforma caráteres, que transforma pessoas. E ao transformar o caráter e a pessoa, logicamente que transforma a vida da pessoa. É a única religião. Mas é através de um processo, muitas vezes moroso e difícil. A santificação não é fácil. Dói muito. Existe muito espinho a tirar. Existe muita unha a limar. A igreja só será perfeita no dia do Senhor, ou seja, na segunda vinda. Então, mais uma vez, não espere a perfeição da sua igreja. Até porque você também não é perfeito. E você não pode esperar dos outros aquilo que você também não é. Mas, em último lugar, vai a palavra de encorajamento. E da mesma forma como Jesus começa a sua fala, conheço as tuas obras, tenho, porém, contra ti, ou seja, conheço equivale ao exame, tenho, porém, contra ti, que equivale à disciplina, à exortação. Jesus também vai terminar de uma forma, todas as igrejas, todas elas, de uma forma, eu diria que, se isto não fizer agora tremer aí na cadeira, não sei o que vai fazer tremer. Porque Jesus termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que Jesus termina todas as cartas. E vai terminar depois também com uma promessa. E isto, amada igreja, isto é a forma como Deus dialoga connosco. É a forma como Deus fala connosco e quer falar connosco hoje. É desta forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
É o modo do diálogo de Deus para conosco. E este deveria ser também o modo de diálogo que a Igreja devia ter entre si mesma e com Deus. O que mais me fascina nestas 7 cartas é que, apesar de toda a contradição dentro das igrejas de Cristo, ou seja, existem pecados, existem virtudes, existem obras, há 2 coisas que se destacam nas palavras de Cristo. Em primeiro lugar, eu tenho a firme fé e certeza, convicção, que o Espírito Santo ainda fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em segundo lugar, o povo deve ouvir. O Espírito ainda fala, mas o povo também deve ouvir. O problema é que muitas vezes o Espírito fala muito, mas o povo ouve pouco. Sai àquela porta, já não sei Bernardo. João 16:2, olha o que Jesus diz. Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amada igreja, Jesus estava prestes a ir embora e ele estava encorajando os seus discípulos, os seus apóstolos. O encorajamento de Jesus é muito simples. Para si e para mim hoje que quero entender isto. O que Jesus está a querer dizer, quem tem ouvidos ouça, é mais ou menos esta forma. Venham para a igreja e ouçam o que o Espírito quer falar. Ah, pastor, mas eu quero ouvir falar o Espírito no monte. Vá para o monte. Vá para o monte, descanse lá um bocadinho. O Espírito fala na igreja. O Espírito está falando agora. Quem tem ouvidos que ouça. O Espírito Santo não fala nas ondas do mar, no monte, no cantar dos passarinhos. O Espírito Santo fala quando o pastor está pregando. A palavra, claro. Amém? O Espírito Santo está falando agora. Esse é o encorajamento. E eu queria chamar hoje uma atenção aos pais. Não menosprezem o ensino dos seus filhos através da mensagem do pastor. Ah, pastor, mas ele tem que ir para a salinha das crianças. Isto é um erro. É um erro. Não quer dizer que seja mau, mas é um erro. Porque o Espírito está falando. E o Espírito alimenta almas grandes e almas pequenas. Por outras palavras, o Espírito alimenta homens e mulheres, mas também alimenta criancinhas. Até porque onde é que elas mais se vão sentar? Quietinhas numa cadeira para ouvir durante 1 hora alguém falar de Cristo? É na escola? É em casa? É no café? Não, é na igreja. É aqui é que elas ouvem alguém estar falando 1 hora e média. O Evangelho de Cristo, é aqui é que elas estão se alimentando, estão se aprendendo. É aqui é que elas estão se fortalecendo para que amanhã elas possam então ser atualizadas. Ou aqui, ou lá fora. Eu já vi crentes a serem salvos pela boca de crianças. Converterem-se pela boca de crianças. Não era cá evangelistas, nem pastores, nem doutores, nem reverentes, nem nada. Criancinhas falando de Jesus. Sabe porquê? Porque elas tiveram ouvidos. Elas tinham ouvidos e escutaram aquilo que o Espírito estava falando. A igreja é o lugar onde aprendemos a ouvir o que o Espírito quer anunciar. E eu queria convidá-lo a si a ter a atitude lá da igreja de Tessalónica.
Porque eles entenderam a mensagem. Eles entenderam que a igreja tem que ter ouvidos para ouvir, mas para ouvir aquilo que o Espírito quer falar. E por isso Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 2,13 diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavras de homem, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Mas fui lá ouvir o pastor João. Ouça, esqueça lá o pastor João. Ouça aquilo que o pastor João está falando. Se você está pensando que Jesus vem aqui pregar para si, quem é que você pensa que é? Alguém especial? Jesus não prega para si especial. Jesus não vem lá do céu falar consigo. Ele está falando agora, através do Espírito. E a igreja deve ouvir e deve receber como palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Agora você pergunta-me assim, e tem toda a legitimidade para fazer essa pergunta: pastor, tudo aquilo que é pregado nos púlpitos das igrejas é verdade? Eu digo não. Não é. Porque como nós vamos ver à tarde, a igreja de Éfeso estava lutando contra essas falsas pregações. E por isso é que ela estava sendo elogiada por Jesus. E Pedro, na sua primeira carta de Pedro, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso também, e vai dizer: provai os espíritos, vede qual é a palavra que eles falam. Está a perceber? Então, tudo aquilo que se prega aqui, nem sempre é verdade. Mas você que está cheio do Espírito Santo de Deus, sabe distinguir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Entende agora? Não existe outro caminho. Ouvir é um ato espiritual. A fé vem para o ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você vem para aqui só para dançar e cantar, e na altura da palavra vai para a casa de banho, vai para o telefone, vai lá fora, passeia um bocadinho, vai dar umas mensagenzinhas, você não está aproveitando nada de Deus. Nada. Porque quando Deus está falando, você nem está aí. Nem está aí. Não existe outro caminho. Ouvir é um ato espiritual. E o vencedor é aquele que faz as campanhas e que vai para o fogo e vai para o manto e vai para o monte. O vencedor é aquele que ouve e pratica a palavra que ouviu. Você quer ser vencedor na sua vida? Ouça e pratique. Tenha uma rotina de leitura diária. Hoje trabalha-se muito, hoje é chamada a geração da imagem, tecnologia da imagem. Deus me livre. Deus me livre de eu fomentar imagens na minha mente através daquilo que eu vejo. Eu quero fomentar imagens na minha mente, mas é através daquilo que eu ouço. O João está ali de olhos fechados, mas ele está ouvindo. E as imagens daquilo que ele está ouvindo estão trabalhando na mente dele. Você está entendendo? Deus me livre de eu ser geração da imagem, mas hoje é isso. Ninguém quer ler um livro, ninguém quer ler a Bíblia. É melhor para ir para o tablet e ouve-se lá alguém falar e estamos ali, uma horita que também passa rápido. Está entendendo? Escrever, nem pensar nisso. As esferográficas estão caras e cansam os dedos. Geração da imagem, a igreja está se afastando daquilo que é o mais puro, o mais essencial. Amada igreja, olhe para mim. Existia o povo que andava quilómetros a pé para estar uma hora a ouvir alguém falar. E existe hoje povo que anda quilómetros a pé para estar a ouvir alguém uma hora a falar. Que eu não dava por isso. Deixe-me terminar o meu sermão. Esta tem que ser a maior batalha da igreja.
é desejar ouvir. Pastor, acaba lá com a cantoria, já chega de cantoria, já chega de hinos e cantos, começa mas aí a pregar. Oh, amada igreja, são os meus tempos de jovem, 20 anos, que eu, quando o pastor começava falando, se houvesse moscas dentro da sala, a gente ouvia a voz do pastor e as moscas. Ninguém se movia, ninguém se mexia. Havia pessoas que estavam ali apertadinhas, mas eu vou aguentar até ao finalzinho, só para não fazer uma arrastadinha com uma cadeira, por causa do pastor estava fora. Sabe o que acontecia? Milagres e maravilhas aconteciam. Eu vi. Mas isso só acontecia porque as pessoas estavam a dar espaço ao Espírito Santo para ele falar, para ele trabalhar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que é que Isaías 50 diz. O Senhor me deu a língua, o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías está a dizer que carrega o cansado às costas? Não. Que saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. O desejo de Isaías era que os seus ouvidos nunca ficassem cerrados, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Meu amado, minha amada, peça a Deus que lhe abra os seus ouvidos. E é a promessa de Deus que a nós seja abertos os olhos e os ouvidos. É promessa. Milagre não é promessa de Deus. Eu posso andar aqui 70 anos e ser um coxo e ele nunca me vai curar. Eu quero saber disso para alguma coisa. Quem diz que coxo diz outra coisa qualquer. Agora, quando alguém é surdo e cego, eu não estou falando fisicamente, entendeu? Eu estou falando espiritualmente. Peça a Deus que lhe abra os olhos. Peça a Deus que lhe abra os ouvidos. Paulo vai dizer, Deus não fala àqueles que têm véu. O véu é uma coisa que se mete na cabeça e tapa a vista. E quando tapa a vista, tapa também os ouvidos. Peça a Deus que lhe retire o véu. É a promessa de Deus, o abrir dos olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. É promessa. E veja que a maior parte dos milagres de Jesus foi a curar cegos e a curar surdos. E mudos também. Isaías 35 diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isto é milagre de Deus para a igreja. Igreja que sabe ver Deus e igreja que sabe ouvir Deus é uma igreja agraciada por Deus. Amém? Terminando, existem 3 destaques em termos de conceitos práticos para nós. Existem 3 destaques no falar de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Primeiro, cada igreja recebe um elogio e uma exortação. Porque as igrejas não puderam, excepto a igreja da Filadélfia, agora já não me lembro qual é, que recebeu elogios e exortações, mas é um bocado anormal, baseado no nosso conceito, no nosso contexto, que nós recebamos só elogios. Se eu só recebo elogios de Deus, algo está mal. Algo está mal, igreja. Porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Como é que eu posso receber só elogios? É porque os elogios não vêm de Deus. Entendeu? Então, cada igreja recebe um elogio e uma exortação. E aqui eu entendo
E eu transporto, agora saio do termo igreja e vou para o termo pessoal, individual. Deus fala a cada um de forma individual e aplicável. Deus te exorta, Deus te elogia e Deus te consola. Deus fala de uma forma especial para cada um de nós a partir do mesmo sermão. Eu posso estar aqui a falar este sermão e você entendeu de uma forma e ali entendeu de outra. Mas isto é o Espírito Santo que fala individualmente para aquilo que nós precisamos. Entende? Para aquilo que nós precisamos. Existem pessoas que estão a precisar de mais de disciplina hoje. Existem pessoas que estão a precisar mais de consolo hoje. Existem pessoas que estão a precisar de um elogio hoje. Mas o sermão é o mesmo. O mover do Espírito, o trabalhar do Espírito, Jesus fala de forma individual e aplicável a cada vida. O segundo aspecto é quando o Senhor fala, Ele se revela de forma singular, isto é o seguimento daquilo que eu disse, Ele se revela de forma singular para cada pessoa e para cada igreja. Possivelmente, se eu estou a pregar este sermão hoje, é porque esta igreja precisa de ouvi-lo. Mas se calhar outra igreja não precisa de ouvir este sermão. Por isso são 7 cartas diferentes, entende agora? Os sermões são elaborados para as necessidades da igreja. Agora, o pastor sabe qual é que é a necessidade da igreja? Não. Algumas coisinhas sei, mas outras não. A maior parte delas não sei. Mas alguém sabe porque habita no meio da igreja. Porque tem a igreja na sua mão direita. E então esse alguém, que é Jesus, dá um sermão aplicável à igreja e a cada pessoa individualmente. É assim que Jesus fala, é assim que o Apocalipse nos ensina. Cada igreja também tem uma característica diferente e personalizada. Eu não posso tentar fazer da mesma forma que outra igreja. Já outros tentaram fazer isso e foi uma barraca. Sabe porquê? Quiseram fazer pela sua própria força. Deus nos deu uma característica, uma função e uma obra específica e nós somente vamos trabalhando nessa base. Por isso mesmo, as 7 cartas. Em terceiro e último aspecto, quando Deus fala, quando Jesus fala, Ele tem sempre uma promessa. Eu vou dizer novamente que eu aproveitei agora a beber água para olhar para os vossos olhos. Vocês não entenderam nada. Quando Deus fala, Ele tem sempre uma promessa. Mas essa promessa nem sempre, ou raramente, é visível. Mas ela pode ser vivida em cada coração. Pastor, não percebi nada. Quando Jesus fala, a promessa de Jesus, mediante a sua palavra, é a vida eterna. Você sustenta a sua salvação através da palavra que você ouve. Toda a sorte de bênçãos que Paulo fala, elas correspondem somente às regiões celestes. Pensava que era um navio, um iate, um carrão, um jatinho. Não, você está enganado. A palavra de Jesus, a promessa da palavra de Jesus, é a promessa da vida. Por isso é que ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome, quem bebe de mim nunca mais terá sede. Ele estava se referindo à palavra, porque ele é o verbo da vida. Portanto, quando você ouve a palavra, receba a promessa da vida, toda a sorte de bênçãos. E se você reparar, no final das cartas, ele diz assim: ao vencedor dá-lhe que se alimente da árvore da vida. Depois, no verso 10 e 11, diz:
ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Onde é que saiu o maná? Foi do céu. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Verso 26, capítulo 2. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isto vai acontecer na eternidade. Capítulo 3, verso 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. E finalmente, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Todas as promessas se referem lá. E não é aqui. Pastor, eu não posso viver bem aqui? Pode. E vai viver. Porque você e eu somos melhores que os passarinhos e que as ervinhas do campo. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo, ele não se pode prender aqui nesta terra. Porque senão somos como aquele que ajuntou e Deus diz, louco, ainda hoje te pede a tua alma. E quem é que vai comer tudo aquilo que angariaste? Então o meu objetivo, o meu alvo não é aqui. Eu tenho que ser um vencedor, sim, mas com os olhos postos na eternidade. Porque é lá é que se consolidam toda a promessa de Deus. A promessa de Deus é única. Vida eterna na eternidade. Finalizando, a mensagem de Deus para a Igreja, através do Espírito Santo, tendo a Igreja ouvidos para ouvir, sempre nos trará uma praticidade, ou seja, ela sempre terá uma aplicação prática na nossa vida diária. Mesmo que você esteja na cama de um hospital com um cancro terminal, ela tem sempre uma aplicação prática, quanto mais não seja para consolar o seu coração, para o encorajar a permanecer firme na fé. Deus ama e ainda fala à Igreja. Deus ama e falou com a Igreja. Amém? Minha oração aqui, fazendo esta introdução ao livro do Apocalipse, que você comece já nutrindo algum suspense, se assim pode ser dito, daquilo que está a passar. Deus permitindo, logo à noite, vou começar a falar sobre a igreja de Éfeso. As suas qualidades, os seus defeitos, o que é que Jesus disse e o que é que Ele implica aquela igreja para nós. E eu digo-lhe que você vai se maravilhar. E você vai dizer assim, não, mas é que não foi a igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, lá no mundo antigo. Não, isto passa-se aqui hoje. E realmente é verdade. Passa-se hoje, no nosso mundo atual. Mas eu o convido, mas finalizando este sermão com um pedido, uma convocação. Ame o seu irmão, ame a sua igreja. Se identifique com a igreja, se envolva com a igreja, ouça a voz de Deus, peça a Deus que lhe abra os seus ouvidos, agarre nas palavras que você ouve e transforme-as em bênçãos para a sua vida. Não seja teimoso, não lute contra aquilo que você não deve lutar. Lute contra as tentações,
Resista às tentações, mas deixe que a palavra de Jesus, deixe que Jesus o examine na sua vida, deixe que Jesus o exorte na sua vida, deixe que Jesus o console na sua vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus.